No caso do ferramental que tem dentro da engine, qual que é as ferramentas que vocês mais gostam? Quais são as features favoritas para utilizar Godot que faz você pensar assim, nossa, eu prefiro muito utilizar essa engine do que utilizar qualquer outra? Cara, a primeira coisa que eu penso assim, se comparado a outras engines que eu usei, comparado a outras engines não, comparado especificamente a Unity ou a Unreal, é o fato da Godot ter o 2D separado do 3D. Porque quando tu tá fazendo o jogo 2D na Unity ou na Unreal, o teu jogo ele não é 100% 2D, né? Ele é meio que uma câmera colocada por cima e um personagem deitado em um cenário que tem um fundo invisível, então tu meio que consegue desacoplar e consegue ver aquele jogo 2D tridimensionalmente. Enquanto na Godot o 2D é totalmente separado do 3D. Mas não é pelo fato de que um é separado do outro que tu não consegue ter elementos do 2D dentro do 3D e vice-versa. Tu pode ter elementos de dimensões diferentes utilizando de outras ferramentas que tem na engine que são de subviewports, de viewports no geral, mas isso em questão de usabilidade. Agora, em questão de ferramentas mesmo, uma coisa assim que eu penso tilemap existe em outras engines, como na Unity, por exemplo, acredito que tem na Unreal também. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é a liberdade que o tilemap da Godot ele te dá, principalmente depois da 4.2. Foi uma grande atualização que trouxe muitas melhorias para o tilemap da Godot na parte do 2D. Agora, já na parte do 3D, eu sou um pouco refém para falar do 3D da Godot, porque eu não faço muito jogo 3D, mas uma ferramenta muito interessante que o 3D da Godot tem, que inclusive o Cassettes Beast, jogo da Steam que vendeu milhões de reais, eles disseram que preferiram utilizar a Godot porque o jogo deles é uma mistura de 2D com 3D. E dá para perceber que os objetos 3D ele meio que são como se fosse blocagem. E aquilo ali eles já disseram em entrevistas que eles fizeram utilizando do grid map da Godot. E o grid map é nada mais do que um tile map só que no 3D. Tu coloca vários meshes, tipo vários modelos dentro de uma cena, configurar as colisões, depois tu exporta essa cena como um mesh instance, como uma biblioteca de meshes, e passa para esse grid map e aí tu consegue montar mapas rapidamente com vários cliques. Só que no 3D, né? Além do 2D, tu consegue fazer no 3D com os grid maps. Então acho que isso é uma grande ferramenta e é um grande diferencial da Godot comparado a outras. Eu realmente achei esse jogo muito bom, o Cassettes Beasts. E É sobre muito boa. ferramentas para manipulação de áudio, efeitos sonoros, como é que é na Godot? No caso de ferramentas de áudio, a Godot, se eu não me engano, ela conta com três. Ela conta com um áudio global, que é um áudio que vai tocar independente de onde tu tá na tua cena, e ela conta com áudios bidimensionais e tridimensionais. Então, baseado na posição, vai tocar no teu fone esquerdo, vai tocar no teu fone direito. Além disso, tem uma parte que eu não ouso e que eu não costumo mexer muito, que é a parte do mixer de volume. Tem toda uma interface na parte inferior da Godot, que é onde tu pode controlar mixer de volume, pode definir buffers, definir vários sons, pode utilizar para literalmente remixar sons e é uma ferramenta bem completa, mas tipo, essa parte de áudio, de som, ela só vai ser mais bem explorada em jogos tipo um Guitar Hero da vida, ou então aqueles jogos de óculos VR que a pessoa, ela, tipo aquele jogo da espadinha de óculos VR que eu não sei o nome agora, É mas que o a Beat pessoa vai Saber. tocando a música e ela vai, Beat Saber, que a pessoa vai tacando a espadinha e vai melhorando a música, mudando alguma coisa. Então esses mixers de volume, eles geralmente são mais robustos. Tipo, o da Godot é um mixer bem completo, mas é uma coisa muito específica para a grande maioria dos jogos. Tipo, a grande maioria dos jogos vai usar só o básico, que é o áudio sem posição, o áudio bidimensional e o tridimensional, que já são ferramentas nativas da Godot. Então é só literalmente especificar o path da música, pedir para ele tocar e definir um som, um volume em decibéis, que tá pronto, tá engatilhado para rodar em qualquer projeto. Da hora. E uma coisa que é importante que eu vejo, a Godot ela já tem uma engine de física também embutida, né? Tanto física 2D quanto 3D. E na questão de partículas, tem uma engine completa de partículas ou você tem que geralmente fazer por fora? A da Unity
Eu lembro que ela era bem boa, assim. Pronto, assim, falando um pouco sobre as físicas bem rapidinho, tipo, a Godot ela tem o próprio sistema de físicas dela, mas o pessoal não costuma usar muito o sistema de físicas da Godot, não costuma gostar muito. O pessoal acha bugado, não sei. Mas recentemente não, né? Um tempo atrás eles adicionaram um suporte a Jolt Physics. Então a pessoa não precisa usar a física própria da Godot, ela pode usar essa Jolt, que eu particularmente nunca usei, mas pelo que eu vejo o pessoal falar, é uma bem popular e que é muito, muito consistente. Então tem essas duas opções aí de sistemas de físicas para serem utilizados na Godot. Agora, em questão de partículas, a Godot ela conta com dois objetos, duas classes de partículas. Então, a partir do editor é possível fazer as suas próprias partículas. Existem as GPU e CPU particles, uma para processador e outra para placa de vídeo. Elas têm praticamente as mesmas funcionalidades, mas através delas dá para fazer sim seu sistema de partículas, dá para adicionar gravidade, velocidades tangente, linear, rotação, orbital, dá para adicionar um monte de propriedades que tem lá. Escala, cor, textura, tem tipo, dá para fazer infinitas partículas na Godot. Eu não ouso entrar muito nesse assunto de partículas porque para mim a parte de partículas ela tá mais relacionada ao pessoal da arte do que a eu que sou um programador. Assim, eu tenho que mexer porque querendo ou não sou programador indie, então eu acabo fazendo tudo no projeto. Mas assim, é na parte artística eu peco muito mais do que em código, por exemplo. Mas ele já tem sim um built-in das partículas que dá para fazer na própria Godot. Ele não é nem um pouco, eu não vou dizer nem um pouco, né? Mas ele nem se compara ao da Unity, porque eu acredito que o sistema de partículas da Unity seja o melhor que existe. Mas ele dá para o gasto, ele é muito bom e muito consistente, pelo menos para o 2D. Se você tá gostando desse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e deixa um joinha que isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e me ajuda a crescer aqui no YouTube para eu continuar fazendo esses vídeos. Essa é uma ajuda muito simples e rápida que você pode me dar. Então vamos voltar pro vídeo. É isso que importa, né? Você conseguir fazer o jogo. Daí, voltando no GDScript, uma coisa que eu não perguntei é como que a sintaxe dele se diferencia da sintaxe de outras linguagens. Obviamente que todas essas linguagens que a gente tem populares que são derivadas do C vão ter uma sintaxe parecida, mas com certeza ele deve ter algumas features únicas. Aí se você puder falar um pouco sobre. Pronto, a sintaxe do GDScript ela é muito similar com a sintaxe do Python. Não tem aquela nomenclatura de pública, privada, protect que tem no Java, no C Sharp, por exemplo. Mas existem convenções iguais existe no Python. No Python a gente tem a convenção de colocar um underline na frente para definir que aquela variável é privada. Mas se eu quiser acessar de outra classe, eu consigo do mesmo jeito. No GDScript não é diferente. Eu posso ter uma variável que eu posso passar um underline, mas ela pode facilmente ser acessada de outro objeto. Mas nós, desenvolvedores, meio que utilizamos dessas boas práticas, dessas convenções, para não ficar fugindo a regra dessas outras linguagens mais protegidas, entre aspas, né, mais verbosas. Mas, no geral, a sintaxe é bem parecida com a sintaxe do Python. Eu, particularmente, mexi muito pouco com Python. Na faculdade eu mexi mais com Java e um pouco de C++ e C Sharp em algumas disciplinas específicas. Mexi pouquíssimo com Python, acho que só em uma cadeira que eu usei. Então toda a experiência que eu peguei com Python foi após o GDScript, então tipo, eu vi que era praticamente a mesma coisa e tinha que mudar uma coisinha ou outra, tipo, como definir nome de função, como que os códigos são executados, assim, coisas bem triviais mesmo. Então tipo, eu ouso dizer que eu aprendi Python através do GDScript, então com isso dá pra se ter uma similaridade, uma familiaridade entre as duas. Eu, como uma pessoa que desenvolve pelo menos há uns quase 10 anos com Python, eu diria que eles olharam a PEP do Type Hints do Python e gostaram e meio que virou um Python orientado a Type Hints, porque para quem não conhece, no Python você pode colocar tipagem hoje, como seria uma linguagem tipada, mas essa tipagem só serve em tempo de linter, né? Enquanto você está desenvolvendo. Na hora de runtime, ele não usa nada do que você coloca. Porém, começaram a colocar porque acharam interessante, tanto que uma das frameworks web mais
uma das mais populares hoje, que é o FastAPI, ele usa várias bibliotecas que usam type hints. E no caso do GDScript, diferente do Python, muitas vezes você colocar a tipagem é obrigatório. E no Python você não é obrigado a nada. Mas é muito similar. Ainda acho muito similar a Python e nessa parte type hints também. Do primeiro APEP, porque hoje o type hints do Python mudou bastante, mas da primeira que eles fizeram, a primeira tentativa de colocar tipagem, ficou muito parecido. Quando eu trabalhava com Python, eu gostava bastante de usar os type hints. Então, o GDScript é basicamente um Python só que reduzido, né? E eles que controlam o compilador. É um Python alternativo. Tá, então não teria muita dificuldade de migrar de Lua para o GDScript também, né? E sobre... Não, inclusive... Pode continuar. Pode falar. Não, eu ia falar que tinha um canal que eu assistia no YouTube, eu acho que o nome dele é Shalacade, era até de um gringo. Que ele fez, tipo, pouquíssimos tutoriais de Lua, mas teve uma época que eu tava querendo aprender linguagens diferentes. E eu fui fazer um mini jogo em Lua e eu vi que realmente Lua tinha uma grande familiaridade, assim, eu não tive dificuldade em mexer em Lua, porque, tipo, as linguagens delas meio que tinham muitas coisas em comum. Então, o pouco que eu mexi, eu me senti bem confortável de utilizar. Que eu achava bem parecido com o que eu já fazia. Eu vi algumas coisas do GDScript, também achei bem próximo, até porque essas famílias de linguagens, elas são todas muito parecidas, né? Você vai pegar uma coisa diferente se você for, sei lá, sair de uma linguagem que deriva do C para ir para uma linguagem que surgiu do Lisp, por exemplo. Aí você vê uma coisa diferente. Faça parte do nosso clube de membros, lá você vai encontrar vídeos exclusivos e vai receber todos os vídeos com antecedência, além de fazer parte da nossa comunidade exclusiva no WhatsApp e também do nosso canal exclusivo no Discord.